Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é mais um S Brasil Entrevista. O Espírito Santo é um grande celeiro de exportadores de café, inclusive com destaque nacional. Por isso, hoje vamos conversar com o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Márcio Cândido Ferreira, sobre as expectativas da safra e exportações para 2022. Muito obrigada, Dr. Cândido Márcio Ferreira. Seja bem-vindo. Quando as pessoas estavam falando em retomada econômica, pós-pandemia, surgiu a guerra na Ucrânia, o conflito com a Rússia. Também há, no momento, uma grande pressão inflacionária em vários países do mundo. Como o mercado de café tem reagido? Bem, boa tarde, um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Como você colocou bem, Amanda? O mercado de café passado, com todas as commodities na economia mundial, esse período mais acentuado da pandemia, vindo depois do advento da guerra da Rússia e na Ucrânia, nós temos atravessado, posso assim dizer, até com bons resultados a cafeicultura brasileira em termos gerais. O mercado ele se viu, de repente, não somente para as questões que a gente colocou agora, mas questões intrínsecas, principalmente climáticas. Nós tivemos no ano passado um período longo de estiagem no primeiro semestre e, posteriormente, já próximo ao período de colheita, nós tivemos a geada, que foi a mais importante dos últimos 27 anos, tal e qual a geada de 1994, porém com um parque cafeiro muito maior. Em resposta a isso, o mercado internacional já vinha numa tendência de alta, ele continuou durante aquele período e ele tem se mantido, embora tenha retornado um pouco para os níveis mais baixos, ele tem se mantido no patamar muito satisfatório para o produtor, tanto de arábica quanto de conilon, que inclusive está permitindo ao produtor, especificamente no caso do conilon, mesmo com bons preços, ele está mais conservador, uma safra importante, mas está mais conservador, esperando ainda melhores preços que retornem para os patamares do conilon de 850 e o arábica que hoje está negociando na faixa de 1.300 no sul de Minas, no Cerrado, aqui cereja na faixa de quase 1.400. Também o produtor está bem conservador, mas o mercado, num todo, ele tem respondido às demandas, embora exista uma estrutura mais complicada. Você tem a questão dos custos financeiros que aumentaram bastante, a questão inflacionária no mercado internacional também, o que obviamente leva o importador a ser mais conservador a nível de não alongar muito o período de compra e não alongar muito o estoque, já que os custos financeiros aumentaram bastante, os custos de financiamento no Brasil e no mundo, as taxas hoje são bem mais altas, né? A estimativa da Conab para esse ano é a produção de 53 milhões de safras, de café. Qual a expectativa para o Espírito Santo? Veja bem, a Conab, ela trabalha com uma estimativa de conilon, alguma coisa da ordem de 17 milhões, e a arábica aí na faixa de 36, que vai dar uns 53. O mercado, via de regra, ele trabalha com números, isso é comum, de potencial de produção maiores do que o da Conab. O mercado enxerga a produção de conilon 5 milhões acima da estimativa da Conab, enquanto a Conab trabalha com 17 no Brasil, o mercado trabalha com potencial de 22 milhões de sacas. Embora a diferença seja muito grande, eu não gosto muito de ficar olhando a estimativa de um ou de outro, obviamente que respeitando a estimativa oficial do governo, mas o fato é que quando todas as safras terminam, o volume de café que é exportado, somado àquilo que é consumido internamente no Brasil, mostram números finais bem acima do que é estimado pela Conab. Ontem, por exemplo, a principal cooperativa de conilon do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, reportou ter recebido já, até a data de ontem, 1.800.000 sacas de conilon, contra um recebimento no ano passado de um pouco acima de 1,5 milhão. Então, isso mostra um recebimento 20% acima do ano passado e a safra, a colheita ainda não terminou. O que projeta que o recebimento será maior, podendo chegar, no caso dela, a 1,9 milhão.
Como ela representa em torno de 8, 10% da safra do Espírito Santo, nós estimamos que no Espírito Santo, propriamente só o Espírito Santo, deverá produzir entre 16 a 17 milhões de sacas, portanto, bem acima da estimativa da Conab para o Estado, e aí explica a diferença entre o que o mercado considera ser a produção de Conilon e o que a Conab estima. Ao mesmo tempo, no Arábica, aí sim é uma safra bem mais complicada, porque ela sofreu, como eu te falei, estiagem e geada, e ela está espalhada, fazendas próximas, uma sofreu, outra não sofreu. Então, mensurar o tamanho da safra é um pouco mais difícil. O mercado trabalha com números que está entre o número da Conab, eu diria entre 36 a 38, eventualmente 40 milhões de sacas. Com relação às exportações, né, quais são aí os países que podem ser potenciais para o Espírito Santo nesse novo contexto mundial? O Espírito Santo, até uns 5 anos atrás, ele tinha como maior comprador os Estados Unidos. Entretanto, naquela época, o advento da seca, a maior seca da história que nós tivemos aqui, os compradores americanos foram obrigados a buscar produto similar ao nosso Conilon, no caso, robusta do Vietnã. E esse produto agradou por demais o consumidor nos produtos finais vendidos no mercado americano, onde tem o café robusta. O americano ele não voltou a adquirir em quantidade o volume de Conilon que ele adquiria no passado. Isso independente do fato de que o Espírito Santo, no caso o Conilon brasileiro, ele está bastante incompetitivo em relação ao principal concorrente, que é o Vietnã. Para você ter uma ideia, agora no mês de fevereiro, março, nós chegamos a alcançar preços de Conilon no mercado brasileiro equivalentes a praticamente $1.000 acima da Bolsa de Londres. E a Bolsa estava como está atualmente, no patamar de 2.000. Então, ela estava 1.000 acima dos $2.000. Enquanto que o Vietnã estava na faixa de 200 abaixo de Londres. Então, a diferença boçal histórica que chegou a $1.200 por tonelada. Mesmo agora, quando o Conilon está na faixa de R$700, isso representa ainda alguma coisa da ordem de $400 acima de Londres, ou seja, bem abaixo dos $1.000, mas ainda $400 a $500 acima do preço do Vietnã. Então, isso traduzindo em preço por saca, nós estamos falando de $30 por saca mais caro do que o concorrente, que é o Vietnã. Resultado disso, o Brasil não tem logrado exportar, nem o Espírito Santo, Conilon. As exportações do Espírito Santo atualmente estão nos níveis baixos, tão baixos quanto o que acontecia na época da seca. Existe bastante café, nós temos bastante produção, como eu te falei na sua pergunta anterior, mas o advento da geada, anterior à primeira seca e depois a geada, fez com que a ausência de oferta de arábica replicasse numa demanda acentuadíssima por parte do mercado interno pelo Conilon. Por isso, o Conilon hoje atinge preços que são muito altos em relação à Bolsa, mas, ao mesmo tempo, muito bons para o produtor. Ou seja, virou uma mercadoria que é uma commodity praticamente comercializada quase que 100% para o mercado brasileiro somente. Com isso, o quadro de países para onde o mercado vai, ele também muda. Primeiro, ele fica muito no Brasil, e aí você tem, enquanto exportando matéria-prima, principalmente o Conilon, os países para onde você exporta, é interessante que são países também produtores de café, e esses países têm fábricas de solúvel. E o Conilon, ele é a matéria-prima utilizada para a produção de solúvel, na sua grande maioria, porque ele tem um rendimento muito maior do que o arábica, porque ele proporciona muito mais sólidos dissolúveis do que o próprio arábica. Então, esses países, por exemplo, você perguntou, México, Colômbia, veja bem que estamos falando de países produtores, são países que surpreendem com importações do Brasil cada vez maiores, e a principal explicação é em função das fábricas de solúvel, do Conilon, porque nós estamos muito mais perto, obviamente, desses países do que o próprio Vietnã. Por outro lado, o nosso café arábica,
que normalmente exporta pelo Espírito Santo. Você tem a linha de cafés arábica Bebida Rio, que é muito tradicional aqui, mas são cafés que, com a quebra na safra de arábica dos últimos 2 anos, inclusive essa que está sendo colhida, você teve uma combinação de redução de volume, quantidade de arábica e tempo muito bom durante a colheita, o que fez com que o arábica que é colhida muito bom de bebida, e aí você não tem a bebida Rio. Consequentemente, mesmo os países que importam arábica do Espírito Santo, que principalmente é a comunidade hispânica dos Estados Unidos, os países do Mediterrâneo, o Líbano, o leste europeu, eles também estão migrando para o Robusta do Vietnã, porque eles não encontram preço satisfatório por parte do Espírito Santo e do Brasil. Então, o nosso café produzido no Espírito Santo está ficando, na sua grande maioria, dentro do país. O que faz com que pouco é exportado, mas o preço, isso tem que ficar muito claro, que é pago, é muito bom, por isso não é exportado, mas atende perfeitamente os anseios do produtor. E gera mais ICM para o Estado, porque você vende muito mais café com ICMS para outros estados que vão produzir torrado e moído ou mesmo solúvel. Falando sobre exportação, o Espírito Santo avançou bastante na questão da origem do café, né, a rastreabilidade. Mas quais ações ainda faltam percorrer nesse caminho? Você colocou bem, a gente tem avançado bastante na questão da rastreabilidade. Hoje, se você quiser permanecer no mercado, você precisa avançar cada vez mais nesse sentido. O que a gente percebe por parte do Espírito Santo, mas eu acho que isso é um trabalho que está sendo feito e que deve avançar muito, é a questão das certificações. Nós hoje temos uma demanda acentuadíssima por cafés certificados. Existem 3 certificados que se destacam no comércio internacional, que é o 4C, que é uma cadeia que pertence sob a organização da Plataforma Global do Café. Você tem também a certificação anterior, o UTSCAPé, e a máxima, que é o Rainforest. Hoje se fundiram o UTSCAPé e o Rainforest. E se você olhar proporcionalmente, o Espírito Santo ainda está muito tímido em relação à propriedade que tem essa certificação. Nós acreditamos que isso vai avançar a passos largos. Obviamente que isso requer todo um comprometimento por parte do produtor no que tange à questão de sustentabilidade, a questão ambiental, a questão da legislação, a questão social. Então, é muito importante que isso ocorra, porque, como eu te disse, as principais marcas do mundo, elas caminham para 100% cafés certificados. E o Espírito Santo tem muito espaço nesse sentido. Está avançando bem, mas nós precisamos, nos próximos 3, 5 anos, dar um passo de ousadia para que não venhamos a perder esses clientes por conta de outras origens que se certifiquem. Agora, está trabalhando tanto o governo quanto a iniciativa privada, todos os órgãos e o próprio produtor no sentido de ampliar essa certificação, criar mais rastreabilidade. Nós vamos chegar ao momento em que o consumidor final quer saber não só o café que ele está bebendo, mas ele quer, em qualquer lugar que ele tiver, acessar a origem desse café, ou seja, ele dali, se ele tem um QR Code, saber qual é a fazenda que esse café foi plantado, ou as fazendas, e quais são as práticas sociais, sustentabilidade, enfim, que dão valor a esse produto pelo qual ele pode pagar um preço mais caro. O S-Brasil Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Márcio Cândido Ferreira, por ter participado. Olha, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês e estamos sempre à disposição, em nome do Centro Comércio Café de Vitória, para atendê-los da melhor forma possível. Fica o meu convite para você, Amanda, tomar um café com a gente lá no Centro Comércio Café. Muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigado mais uma vez. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream, pelo YouTube, e, é claro, pelo portal esbrasil.com.br. Nos siga em nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.